Março é o mês da saúde bucal humana. Mas você cuida da saúde bucal do seu mascote? Afinal de contas, todo mundo diz que ele é da família e tudo mais. Então, no Espaço Pet a gente fala sobre odontologia pet. Roda a vinheta. Com a gente, a dentista veterinária formada aqui na Ubra, Vivian Nunes Pignoni. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, e você aí de casa pode mandar o sorriso do seu amiguinho ou da sua amiguinha, tá? Então, 99588-2374, pode mandar perguntas a respeito da odontologia pet e também manda o sorriso, o sorriso do seu pet, né? Se for rosnando também serve, 99588-2374, manda a foto que ele vai ser uma celebridade aqui no Conexão RS. Bom, pra gente começar, a dentição dos pets tem alguma semelhança com a dentição humana, de maneira geral, assim, se a gente for pensar, existe alguma semelhança? Na verdade, a semelhança maior que existe é com relação a ter duas dentições, né? Assim como em pessoas, eles têm uma dentição de leite e uma dentição permanente. Sim. Essa troca acontece de uma forma muito rápida, né? A partir entre 3 meses e 7 meses, os cães e os gatos trocam todos os dentes. Mas eles têm uma diferença com relação ao número de dentes, por exemplo. Né? Os cães, eles têm 28 dentes de leite e o gato 26, e o cão tem 42 dentes permanentes e o gato 30. Esses dentes caem, a gente consegue identificar? Eu não me lembro de ver, porque senão a gente já junta e bota uma nota de $1, de R$1 embaixo, né? Nem tem mais nada de R$1, coloca ali R$5 na caminha dele. Eu nunca vi, eu não me lembro. Essa troca é muito rápida, né? O dente permanente vem empurrando a raiz do de leite, quando ela reabsorve, cai só a casquinha do dente, é só a coroa. Sim. Então, muitas vezes o cão engole, ou se não, cai no carpete e aí se some. É muito difícil ver. É muito difícil, né? Diferente da gente, eles têm o hábito, óbvio que não, né? De escovar os dentes, né? O tutor deve fazer essa escovação, ou eles têm algum mecanismo natural para escovar esses dentes? O cão, ele também necessita, e o gato, de escovação diária, né? A doença que mais acomete eles é a doença periodontal, né? Que o sinal clínico, né? A queixa principal dos tutores é a questão do mau hálito. Sim. Né? Eles começam a dizer que o mau hálito, meu cachorro tem aquele bafinho que é normal. Aquele bafinho, na verdade, não é normal, né? Quando já tem a doença instalada, as bactérias estão produzindo ali ácidos graxos voláteis e causa esse cheiro ruim. E a maneira que tem de prevenir é escovando diariamente o dente dos cães e gatos. Diariamente. Você de casa, quantas vezes você escovou o dente do seu pet? Ah, pois é. Então vamos começar a refletir sobre isso. Então já sabemos que a periodicidade ideal é diária, uma vez por dia, porque muitas vezes dois comem 2 vezes ao dia, comem 1 vez ao dia. Como é que funciona? É sempre depois da refeição? Então, o que começa a doença periodontal? É uma presença de placa bacteriana. E essa placa bacteriana, ela leva de 24 a 48 horas para se organizar na boca. Então, o ideal é que, se for 1 vez ao dia, que seja sempre no período da noite, até porque existem algumas pastas específicas, e tem algumas que são enzimáticas, ficam agindo nesse período da noite, que o cão ou o gato geralmente não está se alimentando, ou se não em dias alternados, né? Porque é o período que a placa está se formando e é o período que a gente tem um dia sim, um dia não? Dá pra Isso, no máximo, pelo menos umas 3 vezes por semana, no mínimo. Umas 3 vezes por semana já vai tirar aquele bafinho, né? Já ajuda. Além de trazer qualidade de vida, que a gente sabe, né, para eles. Bom, a gente tem alguns produtos aqui, vai mandando aí, 99588-2374, já tem participação, eu vou colocar na tela. Você que mandou a foto, você que mandou sua pergunta, manda pra gente pelo WhatsApp, já vai pra tela. Mas antes, a gente tá vendo ali alguns tipos de escova, né? Existem produtos específicos, não só a escova, mas, por exemplo, tantos veterinários nos lembram da gente não medicar o nosso pet com remédios para seres humanos. Isso funciona da mesma forma para os cães? Existe uma pasta de dente especial para eles? Sim. Com relação à pasta, é bem importante, porque a pasta humana, ela tem detergente, né? É o que faz a espuma no momento da escovação, e isso os cães ou gatos acabam engolindo e podem causar gastrite, eles podem
podem vomitar, isso não faz bem para eles, e também a alta concentração de flúor, que é tóxico para eles. Sim. Então é fundamental que essas essas pastas sejam de uso veterinário. Tá. E a escova que a gente está vendo aqui, vou pedir para o Magalhães mostrar aqui pra gente, tem vários tipos, tem umas mais longas, outras pequenininhas. Isso vai de acordo com o tamanho o porte do animal, né? Tá. Então existem essas... Por exemplo, eu tenho um fila que é gigante. Qual que eu indico para escovar o dente da fera? E a boca é grande. Aí seria uma escova maior, né? Tá. Existem até cerdas um pouco maiores, o importante é que seja cerdas macias. Uhum. Existem escovas que a gente consegue fazer com um movimento, a escovação tanto na parte externa quanto interna. Tá. Então, por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de movimento. Ver aqui, ó, só pro outro lado aqui, por favor, pra gente ver. Aí, perfeito. Consegue fazer esse tipo, Tá. né, de escovação, então faz a escovação do lado de fora e de dentro. Ah, essa ajuda porque Ajuda e diminui o tempo de diminui o tempo de escovação. escovação. Porque outro detalhe importante é que cada superfície do dente deve ser escovada pelo menos 10 vezes. Então isso aumenta o tempo de escovação. É uma vez ao dia, mas é longa. Claro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para a tela, porque tem pergunta até da nossa produção aqui, que eu acho pertinente, né, Milton? Não sei qual é o teu cachorro, mas o meu são 3 filas, então eu preciso da colaboração deles, porque vai segurar um fila brasileiro aí, quem conhece a raça sabe o tamanho do bicho. Mas antes vamos ver aqui o pessoal que tá chegando. Ai, que bonito, meio sonolento, quem é esta fera? Esse é o Muque de Canoas, do Newton, muito bem, o Newton, muito bem. Outro sonolento, vamos acordar, gente, vamos trabalhar. Eu não posso sorrir porque sou velho e não tenho mais dentes. Como assim? O Saraiva tá dizendo, o pet é o mimico. Eles podem ficar banguela? Eles podem, né? Às vezes, uma cultura, né, mais antiga se acreditava, os cães eles estão perdendo os dentes porque são velhos. Sim. Na verdade, eles estão perdendo porque não foi feito um trabalho preventivo desde filhote. Perfeito. E é só para completar, existe algum tipo de prótese para cães? Existe hoje a possibilidade de fazer implante e prótese, sim, né? Mas existe toda uma condição especial para o paciente receber, né? Saber se ele tem osso suficiente, se precisa de enxerto. Então existe um estudo bastante grande, não é aplicável a todos os pacientes. Não é tão simples assim. Não. Vamos lá, quem é essa fera? Tá de pé aí, ó. Deixa eu ver. Quem é esse aí? Mostra aí pra gente. Pipa, da Cíntia de Porto Alegre. Ai, que bonita, Pipa. Vamos escovar esses dentes, Pipa. Eu não vi o sorriso aí, como é que tá. Todos muito tímidos. Exatamente. Bom, o Milton perguntou sobre a colaboração do paciente, né, pro trabalho. Se a gente não consegue, vocês que são especializados conseguem, existem técnicas que podem ajudar para ele colaborar e abrir a boca? Existe. Na verdade, o primeiro erro do tutor é que ele acha que tem que abrir a boca para escovar o dente. Não tem. No início, não. No início, a gente só condiciona, né, ensina eles a levantarem os lábios do paciente e aí fazerem a escovação, inicialmente colocando a pasta no dedo, né, deixando eles sentirem o sabor, né, existem vários sabores, tem alguns que são de frango, tem outros que são de menta, e aí ver qual que eles se adequam melhor. E depois acertou a pasta, aí vai começar a escovar os dentes principais, né? Primeiro, aqui os caninos, que são os dentes grandes. O que a gente enxerga na boca é 40% do dente, 60% dele é formado de raiz. Então, é um dentão. Esses dentes aqui que eles usam bastante para mastigar, para roer petisco, para roer o brinquedo e até o grãozinho da ração. Então, esses aqui são os principais dentes que devem ser escovados. Caninos e esses dentes posteriores maiores que a gente chama de dentes carniceiros. Perfeito. Bom, para entender até mesmo, obviamente há diferença entre cães e gatos na sua dentição, mas principalmente os cães, né? E o pessoal não deve, a gente já falou tantas vezes, em não dar osso para roer, mas eles também são teimosos, não tem nada para fazer, não dá um brinquedinho legal para ele, ele vai roer o sofá, vai roer o chinelo. Existem coisas que podem danificar a dentição e a gente tem que ter cuidado, especialmente o gaúcho aqui com o osso, por exemplo. Aqui no sul tem essa cultura bastante grande do churrasco, mas existe uma questão tanto alimentar quanto de petiscos e brinquedos com relação à durabilidade, à dureza deles. Quanto mais duro,
pior acaba sendo para o cão. Então, seja brinquedo ou petisco, a gente tem que conseguir deformar ou quebrar com a mão. Isso é um então, teste? É um teste. Essa é a consistência que vai ser adequada e vai ajudar, inclusive, na prevenção de remoção de tártaro, que é o problema mais comum. Porque acaba fazendo um atrito, então o pellet da ração também não pode ser muito pequeno, senão o cão não mastiga, simplesmente engole. Então, o ideal é dar grão grande e alguns petiscos que fazem esse tipo de remoção. Existem Ajuda. petiscos específicos para isso. Sim. Daí o cão do nosso colega o Milton tá na tela. Ah, Milton, esse é o Robin, o parceirão do Milton. Tá barbada, Milton. Robin deve colaborar. Eu quero ver tu escovar o dedo do Kojak lá, ou do Grey, dos meus fila lá. Outra tática importante com relação à escovação é um processo de condicionamento. Sim. Então, na medida como se fosse ensinar o cão a sentar, dar a pata, fingir de morto. Então, a gente costuma colocar eles numa superfície um pouco mais alta. Os filas ficam um pouco mais difícil. Pois é. Mas os cães pequenos e gatos botar numa superfície mais alta para eles não saírem correndo. E aí a gente começa a manusear a cabeça, aos poucos os lábios, e aí vai levantando. Vai escovando. Depois que escovou, deixou manusear um pouquinho na boca, a gente dá um agrado, dá um petisco, leva para passear. Tentar associar com alguma coisa um reforço positivo. Sim. Né? Então, escovou o dente, ele vai ganhar alguma coisa que ele gosta. Eba, vamos escovar o dente, vou ganhar alguma coisa, eu vou passear. E assim vai aumentando o tempo de escovação. Agora, para os gatos, porque gato também é difícil de negociar. Sim, o gato, ele é um pouco mais difícil, né? Tem raças que são mais colaboradoras, outras menos, mas vai muito da questão do tutor. Se o animal já tem alguma doença instalada e o tutor for tentar escovar, pode ter o sangramento e o animal tem dor na boca, então ele vai associar com uma coisa ruim. Então, sempre a escovação, é ideal começar depois de um tratamento profilático com um profissional especializado. Sim. E aí, depois que zerar a doença periodontal, tá sem dor, a gengiva já desinflamou, iniciar o processo de escovação. Vai ficar mais fácil. Isso. Agora, existe hoje, praticamente todo mundo bota aparelho, né? Existe aparelho ortodôntico para... Eu me lembro da cachorra, de um beijo para Ramona. A Ramona, que é a cachorra do pacote, do guitarrista da minha banda. Ela sempre fica com um dentinho para fora, assim, sabe? Fica sempre um caninozinho, se é assim que se chama, né? Pra gente é canino. Fica um canino para fora, assim, quando ela fica parada. Existe um tipo de correção? Existe correção ortodôntica, existem correções que podem ser feitas quando o problema é identificado quando eles são filhotes. Então, nesse período de troca dentária, inclusive nessa semana atendi um cachorrinho, uma raça que está na moda, né, o Lulu da Pomerânia, Sim. os Spitz. Então, esses cães de pequeno porte, eles têm muito problema de mordida, porque a tendência é o tutor querer um cachorrinho de bolso, pequenininho, então vão fazendo os cruzamentos e vão esquecendo da mordida correta do cão. E aí eles começam a ter bastante problema que muitas vezes aí tem que extrair dentes de leite para tentar arrumar os permanentes ou até mesmo colocar dispositivos para o dente ir para o lugar. A senhora pode me corrigir? Braquiocefálicos? Braquicefálicos. Que seriam os bulldogs, bulldog Os francês. shih tzus. Que daí eles ficam assim, ó. Também tem algum problema? Sim, eles têm um prognatismo que a gente chama, né, que é fisiológico, né, um pouquinho para frente é aceitável da raça, mas existem situações que pode ter uma mandíbula um pouco maior e, inclusive, os dentes superiores machucarem o assoalho aqui sublingual e aí precisa fazer correção. Bom, dicas para finalizar. Além, né, da gente levar para alguém especializado, para um médico veterinário, um dentista pet, que a gente pode assim falar, alimentos também a gente tem que cuidar, o tipo de alimentação? Sim, atualmente está na moda o retorno da alimentação natural por parte dos tutores, né? O que eu costumo dizer para os tutores é que não tem problema desde que tenha um acompanhamento de um veterinário nutricionista e uma alimentação balanceada, mas seja com ração ou com comida, eu costumo dar o exemplo do ser humano. Se o ser humano for carnívoro ou for vegano, vegetariano, se todos escovarem os dentes da mesma forma, a boca vai estar ok, porque a tendência é, se o alimento for um pouco mais macio, não tiver o atrito dos dentes, vai acabar tendo uma doença periodontal precoce, mas vai exigir que tenha uma escovação, então, mais acentuada do tutor. Bom, vamos para fechar com essa turma aí que tá bem bonita e a gente tá vendo sorrisos maravilhosos. Este aí é o Negão, o gatinho
o Negão, Kelvin. o gatinho e seu tutor, o Kelvin. Tá aí, o Kelvin Daniel, que tem um belo sorriso. Os pais estão cuidando muito bem do Kelvin e o seu sorriso, mas tem que cuidar desses dois aí, tá? Tá, gente? Então, ó, vamos escovar o dente todo mundo, não só do Kelvin, mas também, né, do Negão e da turma toda aí, tá bom? A gente entendeu, cães e gatos, é importantíssimo a gente cuidar, já que eles são da família, eles merecem todo o atendimento e a atenção que a gente dá para os nossos filhotes, sejam eles qual forem. Bom, doutora Vivian Nunes Pignoni, seja sempre bem-vinda e que a gente possa conservar o sorriso de todos na família. Muito obrigada por muito mais prevenção e menos extrações, né? Sem dúvida, tá bom? Seja sempre bem-vinda até o nosso próximo encontro.